O suicídio de adolescentes está aumentando no mundo inteiro, segundo a OMS. No Brasil, o mapa da violência aponta que o número de pessoas que tiram a própria vida é maior entre os jovens do que na população em geral. Para piorar a situação, adolescentes têm denunciado que estão sendo impelidos a se automutilar por desafios na internet, no chamado jogo da baleia azul, que termina em suicídio. Para conversar sobre isso, nós convidamos Tiago Blanco Vieira, psiquiatra da infância e adolescência, e Lúcia Pimentel, psicóloga e psicanalista. Sejam bem-vindos aqui ao Cidadania, né? E começo perguntando, então, esse jogo, né, entre aspas, não dá para dizer que é um jogo, né, da baleia azul, está sendo muito divulgado, mas assim, o Google mesmo identifica pesquisas maiores a partir de fevereiro, né? Assim, esse desafio, dizem que começou na Rússia. Tem isso mesmo ou será que também não estão, outras pessoas estão se aproveitando dessa divulgação para a criação? É um fenômeno só ou são vários fenômenos? O desafio da baleia azul chegou no Brasil mais recentemente, quando tem sido mais divulgado. Alguns casos foram relatados no Brasil sobre esse desafio, com adesão ao desafio, mas o fenômeno da automutilação entre adolescentes não é um fenômeno novo, é um fenômeno que já acontece há algum tempo, está fundamentado em perspectiva de sofrimento do adolescente e precisa ser abordado de uma maneira muito cuidadosa, sobretudo com um olhar cuidadoso dos pais, professores, dos profissionais de saúde e qualquer contato que o adolescente tenha para a prevenção dessa manifestação que, em geral, acontece quando o adolescente não tem um recurso de expressão através da fala, da verbalização, de maneira muito apropriada. Então, ele aparece como uma estratégia disfuncional para a manifestação do sofrimento. Que seria mais ou menos assim, como se ele está... É tanto sofrimento que ele prefere que vire uma coisa física. A literatura mostra para a gente algumas possibilidades, algumas funções do comportamento. Desde a função de experimentar alguma sensação, ainda que seja dor, quando o adolescente sente uma espécie de uma anestesia afetiva ou anestesia sensorial, que pode ser ocasionado tanto por quadros depressivos quanto por outros quadros psicopatológicos que podem acontecer na adolescência, até a ocorrência do fenômeno como uma estratégia de atrair o olhar do outro quando o adolescente sente que não está recebendo o cuidado necessário ou quando ele sente numa condição de ausência de suporte social, seja oferecido pelos pais, pela sociedade de uma maneira geral. Então, uma estratégia de comunicar uma angústia, um sofrimento ou mesmo uma percepção de abandono que eventualmente pode acontecer. E essa sensação de abandono, em última instância, ela pode chegar até o jovem pode tirar a própria vida, não é? Sim, ele pode tirar a própria vida, isso tem acontecido. E a gente precisa estar atento, né, que assim, a quantidade de adolescentes que mesmo que não tirem a própria vida, mas que pensam sobre isso, né, que têm uma ideação suicida, é muito alto. Estima-se que às vezes em torno de 80% dessa população já pensou alguma vez, né, já teve algum tipo de ideação. Eu acho que o que é importante a gente ter em mente assim, é que é um momento muito difícil mesmo do desenvolvimento humano, né? É um momento em que o adolescente ele ainda não tem, vamos dizer assim, um instrumental emocional, mental, preparado para lidar com todas as modificações corporais, tudo que vai acontecendo com ele, né? Então, a gente tem que estar atento, porque isso vai acontecer mesmo, né? Quer dizer, vão acontecer mudanças, vão acontecer intempéries, isso faz parte, né? Mas a gente tem que estar atento. Eu complemento o que a Lúcia está dizendo, acreditando que nesse cuidado com o adolescente, que é oferecido por qualquer pessoa que esteja em contato com ele, um dos primeiros recursos é legitimar o sofrimento do adolescente, né, Lúcia? Muitas vezes, tanto em crianças quanto adolescentes, muitas vezes o relato deles é de que os adultos não legitimam esse sofrimento eventual, ou muito provável que a adolescência traz, né? É um momento de muitos desafios, de formação ou de empoderamento da identidade do sujeito, né? É muito difícil a adolescência na sociedade contemporânea, porque a gente não tem um limite muito claro de onde termina a adolescência e onde começa a idade adulta. Então, para o adolescente que já está
pronto fisicamente e cognitivamente para exercer a vida adulta, alguém diz: você ainda não pode ser adulto, e não diz quando isso vai acontecer, porque isso é um processo na sociedade contemporânea. Então, legitimar essa angústia, legitimar o sofrimento, entendê-la e cuidar dela é um passo muito importante para que a gente possa cuidar dos nossos adolescentes de uma maneira que seja mais saudável. Que os adultos têm uma tendência a achar que os problemas dos adolescentes são menores, né? Exatamente. Isso não é um problema de verdade. Exatamente. Tanto minimizar o sofrimento, quanto até se comportar de uma maneira que passa a impressão de que a adolescência é um momento absolutamente isento de problemas, né? Algumas pessoas costumam fazer até um ódio à adolescência, né? Dizer assim: como era bom quando eu era adolescente, como era maravilhoso a liberdade que o adolescente tem, e assim por diante. De fato, esse momento da adolescência, ele é muito bom e nós sentimos muita saudade dele quando nós somos adultos. Mas é preciso também lembrar que existe também muita angústia nesse processo todo. Então, trabalhar esses dois lados da moeda é muito importante para quem está convivendo com o adolescente. Eu até diria que a gente adulto esquece muito da adolescência, né? Quer dizer, eu acho que a gente fica com essa coisa meio glamourosa. Assim, lembra só das partes boas. Exatamente, mas assim, as partes de angústia, as partes dos conflitos que se vive, a gente esquece, né? A gente tem uma tendência a esquecer, mas eu acho que do ponto de vista dos pais, quando a gente vê um filho, né, vivendo essas coisas de novo, a tendência da gente, na verdade, é como se isso fosse lá e puxasse a gente para coisas que a gente viveu. Na verdade, eu acho que traz isso à tona, né, mas são coisas que para a gente estão mesmo, vamos dizer assim, meio que soterradas. Então, eu acho que o adulto fica diante de uma angústia também, que é a própria angústia que ele viveu, né? Mas a gente fica, às vezes, sem... É isso, como fica soterrado, a gente fica meio sem recurso também, né, para poder saber o que fazer. Né? Quando, na verdade, eu acho que o que mais importante, né, para os pais é poderem estar ali juntos e suportando o que esses filhos vão manifestar. Né? Os adolescentes, eles às vezes vão manifestar muita raiva, às vezes eles vão ficar... questionar a autoridade dos pais, eles vão ter um momento que é de isolamento, eles vão ter um momento que é de, né, o filho vai lá, o pai vai lá, deixa o filho na escola, dá aquele beijo, o filho dá aquela limpada, assim, né? A gente fica, puxa, mas era meu filho que era tão carinhoso e de repente, né, faz uma coisa dessa. Pede para deixar na esquina, né? Exatamente. Dá para você. Você vai pegar na mão, não, o que é isso? Olha o mico, né? Então, assim, a gente... Todo mundo passou por isso, todo mundo passou por um momento que foi preciso se distanciar desses pais da infância, né? Que são pais tão idealizados, mas é bom, né? Quando a gente está nesse lugar lá do pai e mãe idealizado, é ótimo. O problema é que se ele não fizer essa separação, ele também não consegue entrar na idade adulta. Então, precisa haver. A adolescência é esse momento, né? Em que ele vai precisar se distanciar dessa realidade lá da infância e encontrar e desenvolver mecanismos para poder chegar à vida adulta. Então, a gente está falando aí, né, se a gente pensar num psiquismo que ainda não tem esse aparato que a gente vai chegar a ter na vida adulta, né, e começa lá com um aparato de uma criança, né? Então, quer dizer, ele tem que fazer todo esse caminho. Então, ele precisa mesmo se desvencilhar dessas figuras, né? Dessas figuras parentais lá da infância, como é na infância, tão idealizado. Então, não é um mecanismo facinho ou rapidinho, né? É uma coisa que demanda muito. Então, o desafio para os pais, então, é dar um espaço para o adolescente, mas também tem que estar presente ali, observando se essa criança está sofrendo, está precisando, né? Como que o pai age diante disso tudo? Sem dúvida, o monitoramento é fundamental. É preciso conhecer os locais que o adolescente está frequentando, conhecer os contatos que o adolescente está tendo, né? Monitorar esse processo todo é fundamental, com cuidado de não invadir excessivamente o adolescente, que é uma demanda muito frequente da intimidade e da privacidade. Os adolescentes têm esse discurso muito frequente. É preciso, portanto, ter um meio
campo entre essas duas condições, entendendo que o adolescente poderá e deverá ter a privacidade desde que ele saiba lidar com a privacidade e que isso não implique risco a si mesmo, e de alguma forma que os pais consigam dar essa liberdade e até esse confronto eventual que existirá para que o indivíduo, na verdade, se empodere dessa identidade que está se formando, mas que o adolescente reconheça no pai aquele que ele pode buscar sempre que for necessário. Então, eu acho que o desafio maior para os pais de adolescentes é que seja muito claro para o seu filho: olha, você pode ir, mas você tem aqui o seu recurso, na verdade, para enfrentar essas questões todas que poderão vir e, sobretudo, entendendo que pode-se falar sobre qualquer coisa em casa. O ambiente doméstico precisa ser um ambiente de liberdade para falar sobre os assuntos e está aí o nosso maior desafio, porque precisamos, na verdade, nós, adultos, nos desfazer de algumas regras que eram vigentes na nossa adolescência para construir junto com os nossos filhos esses novos contextos e as novas regras que aparecem atualmente de uma maneira que seja acolhedora e não impositiva ou autoritária. Agora, quando você fala assim de conhecer os locais que o filho frequenta, também é meio complicado, porque hoje esses locais estão dentro de casa, né? Atrás da porta do quarto, fechada. O adolescente não precisa sair para a rua, né? Não tem mais aquela noção que se tinha antigamente: está em casa, está seguro, né? Ele pode estar correndo perigo dentro de casa, né? Como, às vezes, é justificável o pai exigir as senhas, saber tudo, qual é o limite dessa privacidade para o adolescente? Então, acho que assim, né, como o Thiago dizia, assim, a gente precisa ser firme, né? É preciso que o pai seja firme, mas que ele não seja invasivo. O que assusta muito também na adolescência, né? A gente está falando dessa coisa da identidade, mas tem a questão da sexualidade. Eu acho que isso assusta muito os pais. O adolescente também está diante de, né, assim, um monte de hormônios que estão mudando o corpo dele, um monte de sensações. Ele está descobrindo o próprio corpo também. De início, ele está muito... o corpo dele é muito estranho para ele, né? Ele era uma criança, de repente ele vai se ver com um corpo de adolescente, um corpo com muitas transformações, e é extremamente comum e é esperado, né, que exista uma atividade masturbatória. Isso é muito assustador para os pais, né? Então, muitas vezes o adolescente se tranca no quarto, precisa desse espaço, às vezes começa a demorar no banheiro, né? E aí os pais ficam apavorados. O que eu acho que é preciso, assim, é você estar presente, mas sem isso, como o Thiago falou, assim, sem uma invasão, sem que isso seja uma coisa que seja vivido pelo filho, sem um pouco de espaço de liberdade para que ele possa se conhecer, se experimentar, né? Então tem que sempre ter esse respeito, né, digamos. Tem que ter um respeito. E eu complemento o que ela está dizendo em relação à questão de acessos às redes sociais, de senhas e assim por diante. Acho que esse processo tem que ser cuidadoso e acho que sempre que possível, os pais, quando estiverem suspeitando de alguma condição que possa estar prejudicando o adolescente, que acessem juntos. Né? Mais do que consultar as redes sociais dos filhos às escondidas, que procurem os filhos e digam para que eles possam juntos verificar o que está acontecendo, quais são os conteúdos compartilhados nessas redes sociais, seja no telefone, seja no computador, para que a gente possa, na verdade, fazer esse monitoramento, mas esse monitoramento responsável, que seja honesto e assim por diante. Isso vai ser muito mais fácil quando as famílias conseguem conversar sobre os assuntos, porque se a sexualidade se torna um tabu dentro de casa e não se pode falar sobre os relacionamentos ou as frustrações de relações, isso vai ficar muito difícil. Um dos momentos mais angustiantes para a adolescência é quando as primeiras relações afetivas ou mesmo primeiros contatos sexuais são encarados por membros familiares, não necessariamente a família nuclear, mas a família ampliada, com um tom um pouco jocoso, né? Essa brincadeira que se faz com o adolescente, que parece uma coisa muito habitual, pode ser muito violenta para o adolescente. Se a família consegue proteger isso, é possível falar sobre essas experiências de uma maneira muito mais suave. Então, compartilhar a rede social e perceber que pode estar acontecendo paqueras, pode haver compartilhamento de conteúdos que envolvem sexualidade ou não, vai ficar mais fácil. Então, a recomendação em geral, para essas famílias que têm um pouco mais de dificuldade, é que
tornem o diálogo mais fácil e que possam juntos compartilhar isso. Se a senha é um problema, desfaçam as senhas das pessoas da família. A questão toda é quando o adulto tem muitos direitos e o adolescente tem nenhum direito, né? Então, quando a gente faz isso, vai ficando muito mais nítido. Então, eu recomendo para os pais dos meus pacientes, por exemplo, que se o problema é usar o telefone à noite, por exemplo, que vai dificultar o sono, por que a família não escolhe, então, que todos deixem o celular num local público ou na sala de estar, por exemplo, e ninguém vá para o leito da cama com o celular. Mas se os pais levam para o leito, dificilmente a gente vai conseguir que o adolescente deixe o celular na mesa, porque esse processo todo vai acontecendo e aí ele se sente muito restrito dos direitos e aí a gente consegue generalizar mais fácil quando a gente também entra nesse processo de cuidado. Agora, você falou assim, quando a família desconfia, acha que pode estar acontecendo alguma coisa, quais são esses sinais de alerta? Para o que os pais precisam estar atentos? Eu acho que qualquer mudança de comportamento do adolescente é sinal de alerta para alguma condição que esteja acontecendo. Seja mudança no vestuário, seja mudança nos interesses ou perda de interesses anteriormente que eram favoráveis ou eram buscados pelo adolescente. A relação de amigos se muda, né? Se o grupo de amigos tem mudado muito e tem mudado a perspectiva. Enfim, irritabilidade é um sinal muito precoce para o adolescente de ocorrência de sintomas depressivos. Por exemplo, dificilmente a gente vai ter um adolescente que manifesta sintomas depressivos com melancolia, como acontece no adulto. O adolescente depressivo, ele fica irritável, muito mais irritável do que é habitualmente esperado para essa faixa etária. Então, esses sinais são sinais precoces. Com a automutilação, via de regra, há uma mudança no vestuário. Então, o adolescente tende a esconder as partes do corpo que estão ocorrendo a automutilação. E, em geral, as partes mais frequentes são antebraço e porção interna da coxa. São as regiões que mais frequentemente são escolhidas, eleitas para esses comportamentos. Então, como a gente mora, né, num clima tropical, né, se o adolescente começa a usar só manga comprida, já pode ficar um pouco alerta, né? Já é um sinal, né? Exatamente. Também tem um seriado do Netflix que está tratando essa questão do suicídio, né, de um adolescente, né? Essa exposição da mídia, tem gente que acha que é bom levantar o assunto, tem outras pessoas que já questionam que pode até estimular. O que você acha sobre isso, Lúcia? Então, realmente a gente sabe que o comportamento, assim, o ser humano tem um fascínio, né, por essa coisa da morte. Então, inclusive as mídias não costumam divulgar muito casos de suicídio, né, até porque a gente sabe que algumas situações de suicídio, elas vão virando meio moda mesmo, assim, às vezes, né, o professor Carvajal, ele chama atenção para isso. Que pode realmente estimular. Quando a Marilyn Monroe morreu, aconteceram 303 mortes, parece, logo em seguida, né? Então, assim, tem uma coisa que e acho que as mídias, não é à toa que as mídias não fazem essa divulgação. Realmente tem uma coisa que pode ser incentivada. Agora, isso vamos pensar num aspecto macro. Agora, se eu percebo uma pessoa, né, com ideação suicida, com comportamentos estranhos, que me levem a pensar sobre isso, poder falar disso individualmente com aquela pessoa que vai poder exatamente fazer uma prevenção. Existe uma diminuição do risco quando se pode falar, né, quando a pessoa pode falar, quando a pessoa pode expressar o sentimento, quando a pessoa pode expressar a angústia. Então, isso é extremamente importante, né? Você mencionou a série, né, da Netflix, o 13 Reasons Why. Na série, né, quer dizer, a menina, ela pede um socorro, né, ela vai até uma pessoa, ela fala do que ela está vivendo, ela diz assim, essa é a minha última oportunidade, eu vou dar uma última oportunidade para mim mesma, de alguém me dar um socorro, né, e infelizmente a pessoa a quem ela vai não estava, eu acho que paramentado para entender e lidar com uma situação daquela, né, quer dizer, ele perde essa oportunidade, né, por um despreparo, quando na verdade tem que falar sobre isso, é importante falar. Então eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, entendeu? Quer dizer, não fazer disso, né, uma coisa que estimule, que vire moda, né, que eu acho que a Baleia Azul tem um pouco disso, assim, desse fenômeno de
sabe, assim, uma coisa meio que entra em moda, assim, né? Eu acho que esse é o risco, né? Mas, ao mesmo tempo, não deixar de falar quando isso precisa ser dito. No caso da Baleia Azul, existe até uma suspeita de que, assim, que não é mais só uma, né? Foram justamente com a notícia, criaram outros desafios, são vários, né? Uma coisa que foi proliferando. Sim. E é curioso porque, por exemplo, na Baleia Azul, né, os desafios, os 50 desafios, quer dizer, o último é se matar, mas nos anteriores, tem uma coisa que estimula o isolamento. Né? Quer dizer, tem uma sabedoria dessa pessoa perversa que cria um jogo desse, de ir colocando o adolescente cada vez mais no isolamento. Né? Quer dizer, para não falar com ninguém, ele só fala com os próprios pares, né? Então, com os whales, né, que são os outros participantes do jogo, você pode falar de vez em quando ele te indica. Então, ele cria uma noção de pertencimento em grupo, que é importantíssimo para o adolescente, essa sensação de pertencimento é muito importante. Então, ele cria isso quando ele te permite estar em contato com alguns whales, mas ele te isola do restante da família, ele te bota para ver filme de madrugada, né? Quer dizer, toda uma série de comportamentos, para quê? Para que as pessoas não percebam, para que ele não fale disso, porque o falar é curativo muitas vezes. Né? Eu queria só resgatar a questão do falar sobre o suicídio. De fato, a divulgação do evento suicida pode ser perigoso, porque o suicídio tem um aspecto contagioso, né? Não que alguém que nunca tenha pensado em suicídio vai pensar em suicídio por saber da notícia, mas aquele que já pensou em suicídio, e Lúcia comentou mais cedo, que muitos adolescentes e muitos adultos já pensaram em algum momento da vida em acabar com a própria vida ou causar algum tipo de ferimento, podem até vir a adotá-lo. Mas, fundamentalmente, qualquer evento, seja um seriado ou qualquer outra manifestação midiática ou não, que fale sobre o suicídio é muito importante. Eu acho que, historicamente, nós acabamos confundindo o fato de não poder divulgar o ato suicida com não falar do suicídio. Sim. E falar sobre o suicídio é fundamental. E aí o seriado pode ser um instrumento muito bom, e eu tenho notado isso na minha prática clínica, que trouxe esse assunto do suicídio para a ordem do dia. Tem se falado sobre suicídio nas rodas de conversa de todas as famílias, nas mesas de refeição de todas as famílias, a preocupação de todo mundo. Então, se por um lado a gente pode preocupar realmente que a exposição do ato suicida no seriado possa trazer algum grau de repercussão negativa para alguns adolescentes de maior vulnerabilidade, também traz um fenômeno de proteção quando começa a se discutir esse evento do suicídio como uma manifestação de sofrimento, mas também outras tantas coisas que o seriado apresenta, como a violência contra a mulher e violências de todas as naturezas, que eu acho que é o maior mote do seriado, é falar sobre violência. Eu acho que o suicídio aparece como uma repercussão potencial da violência, que naquele caso acontece, mas ele não fala só isso. E eu acho que qualquer veículo que se proponha a ter um compromisso social em relação à qualidade de vida e à saúde mental precisa falar sobre suicídio. E a gente tem falado muito assim na família, mas o seriado ele se passa a maior parte do tempo numa escola, né? As escolas também precisam se preparar para perceber, enxergar melhor o sofrimento dos adolescentes e saber receber, lidar com eles? Sem dúvida, a escola tem um papel fundamental na vida do adolescente. Grande parte do tempo do adolescente ele é dedicado às atividades acadêmicas. O adolescente está nas escolas em contato com seus pares, em contato com os professores, e a escola tem esse papel social muito significativo. O adolescente precisa e valoriza muito as relações sociais, né? E é nessas relações que vão se construindo possibilidades de identificação desses fenômenos. Logo, é preciso, na verdade, que nós consigamos orientar os nossos adolescentes para que eles reconheçam entre si, né, e olhem para o outro de uma maneira cuidadosa e consigam ajudar o seu parceiro, o seu colega, o seu amigo a reconhecer esse fenômeno, e a escola pode dar o encaminhamento apropriado, ajudar. Não necessariamente a escola tem que oferecer o tratamento para isso. Eu acho que não seria exagerado que a escola oferecesse esse recurso, mas que a escola tem um papel fundamental de sinalizar para a família que alguém, né, do seu ciclo está precisando de ajuda. No caso do seriado mesmo, ela procura
uma pessoa da escola, né? E ele não deixa ela, não estimula ela a falar, né? Seria, nesse momento poderia ter ajudado se ela pudesse ter falado? Então, eu acho assim, ela até começa a falar, né, no seriado, mas eu acho que aquele orientador, ele de fato não percebeu o quão próximo ela estava daquele ato, né, assim, tem uma coisa de uma desqualificação do que ela está dizendo, né, talvez de não ter levado tão a sério o que estava ali, né, me pareceu na série um despreparo dele. Assim, e eu acho que as escolas brasileiras precisam também estar atentas a isso, né? Assim, poder dar formação, né, para os seus orientadores, para os professores. Isso é extremamente importante, como o Tiago bem lembrou, assim, eles passam muito tempo ali, né? É ali que talvez você consiga perceber algumas sutilezas, né? Um professor percebe, um professor que conhece o seu aluno, ele consegue perceber algumas sutilezas de comportamento que são sinais de alerta, né? Só chamando a atenção, assim, né? A gente tem um dado que, assim, de 10 pessoas que tentam suicídio, 9 explicitamente falaram sobre atos suicidas, né? E um deixou entender, né? Deu a entender que era uma possibilidade. Então, não é uma situação que as pessoas, né, vão lá, pensam e se matam. Então, assim, a gente tem como prevenir, sim, a gente, né, deve fazer isso. Um dos fatores mais importantes para a prevenção do suicídio, além de você falar sobre ele abertamente, é a construção de relações sociais que sejam favoráveis. A literatura fala para a gente que se o sujeito tiver pelo menos uma relação de amizade ou de qualquer natureza que seja eficiente, eficaz, saudável, isso já é protetor para o comportamento automutilatório e para o suicídio. Portanto, quando nós falamos das escolas, é nas escolas que vão se estabelecer os vínculos mais estreitos do adolescente, né? Então, essas relações de amizade, ou pelo menos a identificação de que o adolescente tem um vínculo favorável, tem um muito bom amigo, já pode protegê-lo. Nesse contexto acadêmico, quando se percebe que o adolescente não consegue estabelecer com ninguém relações favoráveis, como acontece com a personagem do seriado, né? Quando ela fala das 13 razões, ela diz, em determinado momento, que se pelo menos um daqueles tivesse se comportado de maneira diferente com ela, provavelmente o desfecho não teria sido tão trágico. É verdade, a literatura confirma isso, né? Então, esse processo de leitura e de atenção para as relações sociais é fundamental e a escola pode ser um parceiro muito importante para isso, e eu acho que nós precisamos ajudar as escolas. Acho que as escolas não fazem isso hoje por descuido, mas sobretudo por falta de formação e de informação sobre essas questões. O currículo educacional para a formação de um professor não inclui dimensões da saúde mental ou questões do desenvolvimento psicoemocional da criança ou adolescente. Então, nós precisaríamos, de alguma forma, trabalhar a inclusão desses recursos na formação dos professores para que eles consigam também estar habilitados para poder, pelo menos, identificar esse processo que pode estar acontecendo. E você comentou também que no site da Associação Brasileira de Psiquiatria tem também mais informações, como é que nossos telespectadores podem acessar? A Associação Brasileira de Psiquiatria defende muito a prevenção do suicídio, é uma grande bandeira que a associação advoga, né? No movimento, na verdade, do Setembro Amarelo, que nós estamos caminhando para esse mês, é o mês de prevenção do suicídio, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, preparou uma cartilha de prevenção do suicídio que está disponível para qualquer pessoa no site da associação, que pode ser acessada, e eu acho que deve ser lida. Assim como outras organizações também têm documentos muito relevantes, como a Organização Mundial de Saúde, que tem documentos voltados para professores, para a população geral, para profissionais. Então, acho que cabe a todos nós sempre pesquisar documentos oficiais que possam nos ajudar. Tá certo, muito obrigada. Agradeço a vocês dois pela participação aqui no Cidadania. Obrigada. Essa entrevista está disponível na internet, no endereço senado.leg.br/TV. É só clicar em programas e depois em Cidadania.
E o que você achou desse programa? Nós queremos conhecer a sua opinião e também saber qual assunto você gostaria que a gente discutisse. Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 661616 e faça sua sugestão para o Cidadania da TV Senado. Obrigada pela companhia e até a próxima.